vamos a mais uma aula de história sobre a Guerra Fria. Vamos falar hoje sobre a Segunda Guerra Fria, que vai de 1979 a 1989. As características desse período são a retomada da corrida armamentista com a produção de satélites e radares de longo alcance que impediam mísseis de ataque nuclear nos Estados Unidos. Conflitos de baixa intensidade com baixo custo e envolvimento dos Estados Unidos, como é o caso da Nicarágua e no Afeganistão. No caso para os Estados Unidos, porque o Afeganistão para a União Soviética foi o Vietnã da União Soviética. A economia conservadora com a difusão de ideais neoliberais, então nós caminhamos para um mundo mais aberto e com menor intervenção do Estado, já que o keynesianismo, o estado de bem-estar social, tinha entrado em crise. Quais os principais acontecimentos dessa Segunda Guerra Fria? Primeiro vamos falar da Nicarágua, onde sandinistas e os contras lutam. Em 1979, a Nicarágua passou por uma insurreição que colocou os sandinistas de orientação socialista no poder. Ronald Reagan, na época presidente dos Estados Unidos, passou a financiar os grupos opositores aos sandinistas, os chamados contras, para tentar desestabilizar o governo socialista da Nicarágua. Os contras foram bem-sucedidos e na década de 1980 os sandinistas perderam popularidade na Nicarágua e acabaram enfraquecendo e perdendo poder. O Afeganistão, que foi o Vietnã da União Soviética. Em 1979, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética. Para combatê-los, os Estados Unidos armaram os Mujahedins, que eram guerrilheiros contrários aos soviéticos. Os guerrilheiros foram bem-sucedidos e os soviéticos foram retirados em 1989, ou seja, 10 anos depois do início das batalhas. Após a guerra, esse grupo se tornou um grande problema para os Estados Unidos, porque se inicialmente eles tinham os soviéticos como inimigos, depois que a Guerra Fria termina, eles encontram os Estados Unidos como inimigos, com a colaboração de Osama Bin Laden. O governo de Mikhail Gorbachev. Na década de 1980, a União Soviética não conseguia mais manter seu crescimento econômico e os investimentos na corrida armamentista fizeram desse país uma potência militar, mas sem dinheiro. No campo social e econômico, as coisas iam de mal a pior. Em 1985, assume o poder na União Soviética este carinha, Mikhail Gorbachev. Alguns chamam de Gorbachev. Mikhail Gorbachev propôs duas reformas, a Glasnost, que tinha uma intenção mais política, e a Perestroika, que tinha uma intenção mais econômica. Para manter o controle de todas as estruturas de poder do país. O presidente do comitê garantiu que todas as medidas foram tomadas para impedir o processo de desintegração política e econômica do país. A série de crises na União Soviética alimentou os planos da linha dura para dar o golpe de Estado. A televisão soviética já começou o processo de jogar pedra na Geni, ou no caso, em Gorbachev. Locutores que antes elogiavam Glasnost e Perestroika, agora acusam o ex-líder soviético dos males que afligem a União Soviética. Gorbachev não criou a crise soviética, mas o povo a descobriu no mandato dele e jogou a culpa no chefe do Kremlin. Culpa pela falta de comida nos mercados, falta de mercadorias nas lojas, habitação precária. A agricultura soviética é improdutiva e deixa apodrecer a colheita por falta de armazéns e má distribuição. É assim há anos e vem piorando, mas Gorbachev permitiu que o público tomasse conhecimento. Reação? Culpa dele. O processo de abertura e reforma que Gorbachev deslanchou há 6 anos expôs as feridas da sociedade soviética e irritou muita gente que preferia manter as cortinas fechadas e garantir seus privilégios. Gorbachev mexeu ainda com outra casa de marimbondos, o Partido Comunista. Dono absoluto do poder há 70 anos, o partido foi sacudido pelas ordens do líder.
reforma ou morte. Mais assustados ficaram comunistas e militares quando várias das 15 repúblicas que formam a União Soviética ameaçaram seguir o próprio caminho, independente de Moscou. Era mudança demais para a velha guarda, que só viu um jeito de resguardar o passado: cortar a cabeça de quem prometia o futuro. O problema da linha dura agora é que a solução da crise soviética desabou no seu colo. Não adianta empurrar com a barriga, que a velha guarda tem muito bem nutrida. Resta encher a barriga de quem tem fome na União Soviética. Tarefa gigantesca naquele país hoje. E a única demonstração de como enfrentar uma crise pela nova liderança soviética foi o envio de tanques às ruas. O massacre da Praça da Paz Celestial em 1989. A popularidade de Gorbachev e suas ideias reformistas eram muito grandes. Tal fato pode ser visto na China, quando o líder soviético passou por lá. Durante sua visita, milhares de estudantes se reuniram em Pequim, na Praça da Paz Celestial, pedindo reformas políticas e econômicas na China. O governo chinês reprimiu violentamente os protestos, evento que ficou conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial. A China não adotou as reformas soviéticas e, através de caminhos próprios, chegou ao posto de segunda maior economia mundial. Ou seja, o caminho soviético foi de abertura para uma economia e uma política mais democrática. A China abriu a economia, mas não a política. Ou seja, o caminho que eles vinham traçando desde a década de 70 já era diferente do da União Soviética e, portanto, eles não aceitavam oposição como não aceitam até hoje na China. Vale lembrar que o Google, o Facebook, o WhatsApp não funcionam na China. Eles têm os próprios sistemas deles com os filtros deles, já que o governo é ditatorial. O colapso do bloco socialista. As reformas de Gorbachev foram tentativas da União Soviética de se recuperarem economicamente. A situação do bloco soviético era tão degradante que as medidas só aprofundaram o problema, ou seja, foi mexer naquilo que não já estava cheirando muito bem. A União Soviética tentou se adaptar aos novos tempos, mas já era tarde. A União Soviética tinha perdido o bonde da história. O desastre nuclear de Chernobyl na Ucrânia, em 1986, era uma demonstração clara disso. Ou seja, a União Soviética estava tão desorganizada e atrasada tecnologicamente que as mudanças elas seriam traumáticas de fato. Tanto que a abertura para uma economia de mercado causou bastante mal para a economia da União Soviética. Os chineses estavam fazendo de uma forma mais lenta e isso acabou sendo melhor para a economia deles. Neste sábado foi celebrado os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Foi o dia em que os lados oriental e ocidental voltaram a fazer parte da mesma Alemanha. A chanceler alemã Angela Merkel visitou um trecho preservado do muro. Uma cerimônia foi realizada em homenagem aos que morreram tentando atravessar a barreira. Flores foram colocadas no concreto e velas foram acesas. Merkel lembrou a importância do combate ao ódio, ao racismo e ao antissemitismo. As homenagens terminaram com a apresentação de orquestra e fogos de artifício. O Muro de Berlim foi um marco na história. A barreira dividiu famílias, amigos e muitos sonhos, como conta a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. A comemoração em Berlim é de todos, pelo fim da divisão e a reconstrução de uma única Alemanha. Os restos do muro, símbolo de censura e repressão no passado, são hoje lembranças das liberdades econômica e social conquistadas pelos alemães. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a antiga União Soviética dividiram o território. De um lado ficava o capitalismo da República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Do outro, o comunismo do lado oriental. A capital, Berlim, foi separada por um muro de mais de 150 quilômetros. No chão, a marca da barreira física que o presidente da Alemanha Oriental decidiu criar em 1961 para proibir o trânsito das pessoas de um lado para o outro e tentar evitar a fuga da população.
Um trecho da chamada Faixa da Morte foi preservado como um alerta da história para as gerações futuras. Uma área na fronteira com 100 metros de largura, controlada 24 horas por dia por soldados com permissão para matar. Centenas de pessoas perderam as vidas tentando atravessar para Berlim Ocidental. Agora, por meio da realidade virtual, é possível ser transportado para o tempo da construção e da queda do muro. O jovem Anton von Kausler conta que durante a atividade viu o avô, que na época tinha 20 anos. Anton passou por um túnel construído pelo avô, por onde 57 pessoas conseguiram fugir. Wow, it's so close to the border, though. Elas fazem parte das cerca de 5.000 que deixaram a parte leste em quase 30 anos. Mas no fim da década de 1980, um empurrão da história fez o muro ruir. A União Soviética entrou em colapso e os países do bloco foram tomados por movimentos populares pedindo o fim do regime comunista, entre eles a Alemanha Oriental. Após um comunicado equivocado de um porta-voz do governo, houve a abertura entre as Alemanhas e logo uma multidão ocupou os arredores da barreira. Na vida cotidiana, o muro estava ali. Você tinha apenas que aceitá-lo. Mas quando a parede ficou, digamos, permeável, foi como se estivéssemos em Alice no País das Maravilhas, contou Dagmar Sindorn, que vivia na Alemanha Oriental. Angelica Bondic, que morava no lado ocidental, não teve muitas restrições. Ela contou que podia visitar os familiares quando quisesse. O único incômodo eram os guardas na torre, que observavam a casa dela com binóculos. Angelica ainda mora no mesmo apartamento e da varanda consegue ver aquela velha torre de segurança que agora não tem soldados. Depois da queda do muro, veio a construção de um novo país. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Houve um processo de reunificação que só terminou no ano seguinte. Primeiro, a unificação da economia com uma só moeda. Meses depois, a Alemanha Oriental e Ocidental tornaram-se um só país. 30 anos depois da queda do muro, a Alemanha é uma das maiores economias do mundo, comandada por uma antiga moradora do lado oriental, a chanceler Angela Merkel. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi o grande marco para o fim da Guerra Fria e do socialismo real na maioria dos países do mundo, porque demonstrou que a União Soviética não tinha mais condição de manter o controle sobre os países socialistas. Diante disso tudo, a União Soviética acaba se degradando e, em 1991, simplesmente a União Soviética deixa de existir, se transformando em 15 novos países, que dão lugar a um bloco econômico chamado de SEI, Comunidade dos Estados Independentes, sendo que a Estônia, Letônia e Lituânia, países do Mar Báltico, não aceitam participar do bloco. Assume o controle da Rússia o Boris Yeltsin, que acaba fazendo aquelas reformas do dia para a noite, e os resultados disso são tenebrosos para a Rússia e vários países do ex-bloco da União Soviética, já que sair de uma economia planificada direto para uma economia de mercado foi bem traumático. A maioria das empresas não conseguiu sobreviver e as reformas acabam empobrecendo muita gente. Muito bem, gente, essa foi nossa última aula sobre a Guerra Fria. Até a próxima.